Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Eu vou me apresentar um pouco melhor para vocês me conhecerem. Então a gente pode começar a palavra. Meu nome é Jerônimo Neto, tenho 27 anos, moro em Montemor há 5 anos, congrego na Igreja Convergência, não sei se alguém conhece. A maioria. Tem um pastor que é bem doidinho, né? O Ângelo Basso. Gosto muito dele. Só tem cara de mal, só ele é muito mãozinho. E quando o pastor Fábio me chamou para pregar sobre uma disciplina espiritual chamada estudo, com o tema estudo, é bem complicado você falar sobre isso, principalmente no domingo, né? Porque eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar? Vou ficar falando sobre quantas horas a gente deve estudar por dia, como deve ser a nossa rotina. Não passaria meia hora, estaria todo mundo dormindo, com certeza, né? Seria muito chato ouvir isso no domingo. Então eu acompanho vários pregadores e vários teólogos, gosto de ler bastante livros de teologia e outras disciplinas também, gosto de filosofia, gosto de história, gosto de política. E esses dias eu estava vendo um dos pregadores que eu mais gosto no Brasil, chamado Vitor Vieira. Ele é do Espírito Santo e ele fez aquelas perguntas no Instagram e o pessoal perguntando, e ele falou assim: qual é a deficiência que você encontra na igreja brasileira hoje? E ele respondeu: não acreditar nas escrituras. E é uma disciplina que eu tenho estudado há muitos anos. E eu falei assim, por que não trazer isso em relação aos estudos, principalmente numa igreja, no culto de domingo? Então, se fosse para escrever um livro com essa pregação, acho que o título seria Disciplinas Espirituais, Estudo, e o primeiro capítulo seria Você Não Pensa Aquilo que Pensa. Nós estávamos conversando ontem sobre isso, e sempre quando alguém pergunta assim, alguma coisa bem teológica no meio teólogos, e pergunta, você é calvinista, arminiano, pelagiano? As pessoas sempre falam, não, nada disso, nenhum dos dois, eu sou de Cristo, amém? Só que não, todos nós acreditamos em algo, todos nós temos uma linha teológica, querendo ou não. Por exemplo, se eu pergunto para cada um de vocês individualmente, como vocês acreditam que ocorre a salvação? Cada um vai me dar uma resposta diferente, é ou não é? Por quê? Porque vocês beberam de alguma fonte. Existe alguém que pensou sobre isso, que passou para você, que você aprendeu. Você não lendo nenhum livro, você não ouvindo nenhuma pregação de algum teólogo específico, mas você aprendeu de como acontece a salvação. Como? E por quê? E a maioria das vezes, quando a gente pergunta para as pessoas assim, por que você acredita nisso? Ela vai justificar o que ela acredita. Falando, eu acredito porque é correto. Porque não é certo fazer isso. Deus não seria justo se acontecesse isso. Eu pergunto, eu não estou pedindo para você justificar a sua resposta. Eu estou te pedindo para você me dizer o porquê que você acredita. Da onde você tirou esse tipo de pensamento? Da onde ele vem? Da onde ele surgiu? Quando ele surgiu? Você já pensou, se alguém já pensou isso de você antes? É difícil pensar nisso, né? Mas resumindo o que eu estou falando com certeza, todos os seus pensamentos, o seu estilo de roupa, a sua teologia, a sua política, ela vem com um pensamento pronto de outras pessoas que formularam sobre você. Pessoas influenciam você a pensar algo. Então ninguém tem um pensamento próprio, ninguém tem um pensamento único. Por isso que Paulo fala, ele fala assim, imitai-vos a mim, como eu imito a Cristo. Ou seja, não existe algo genuíno. Existe algo que já vem de outra pessoa, que vem de outra, que vem de outra. Entende? Tudo acontece através de imitação. Quem tem filhos aqui? Levanta a mão. Eu não tenho, tá? A gente sempre vê assim, às vezes eu vou na casa do Arlindo, que é um dos caras que eu mais admiro, e ele fala assim, e eu vejo as filhas dele conversando, a filha dele fala assim, mãe, quero leite. A filhinha dele mais nova fala assim, mãe, quero leite. Ela aprende imitando. Ela não tem um pensamento genuíno. Entende? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Vocês acreditam em algo que vem de alguma fonte, que não é a sua própria. Só que a Bíblia, ela tá para nós. E graças a Deus nós vivemos num país que podemos ler as Escrituras Sagradas, que pode influenciar totalmente a nossa mente. E eu conversando com o pastor ontem, é muito bom porque às vezes tem pessoas que vão se dedicar muito aos estudos, tem pessoas que não, e a gente vai precisar uma da outra. Nem todo mundo vai precisar se dedicar aos estudos, nem todo mundo vai precisar pastorear, mas um precisa do pastoreio e o outro precisa do estudo. E as pessoas falam assim, não, eu não preciso estudar, o que eu preciso é amar. Concordo, o amor está acima de todas as coisas. O apóstolo Paulo fala que a obediência de toda a lei é o amor. Ok, até aí nós estamos juntos. Só que o problema é, o que é o amor? Então você sempre tem que ficar se questionando essas coisas, entendeu? Na Bíblia, por exemplo. Eu tenho paz, a paz do Senhor. O que é a paz do Senhor? Entende?
Eu fico me questionando muito isso. A gente canta, vamos lá, vamos fazer justiça. Mas o que é justiça? Entende? E é essas coisas que eu fico às vezes eu perco até a noção assim, de quando eu estou cantando, alguma coisa assim, porque eu fico imaginando, sabe? Não, peraí, eu estou cantando isso, mas... Aí eu fico pensando tudo na minha linha de raciocínio e às vezes me perco. Falo, não, tem que parar com isso, vou cantar só. Então, quando a gente fala assim, vamos orar e pedir para que o Espírito Santo venha e desejamos avivamento. Mas o que é avivamento segundo as Escrituras? Em 1 Coríntios 2,16, Paulo vai falar que nós temos a mente de Cristo. Então, o que eu queria trazer com todas essas informações é, nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter um entendimento das Escrituras clara sobre o que é o amor, o que é a justiça, o que é a honra, o que é generosidade, o que é família, o que é ser viver igreja. E pessoal, eu moro em Montemor, o que o pastor Fábio está tentando fazer aqui, a gente está tentando fazer lá, e viver igreja não é fácil. Lá a gente tem uma frase que quando a pessoa vai entrar para a igreja é assim, a sua geladeira é a minha geladeira. E a gente tenta viver isso mesmo lá. E cara, tem a hora que... Ontem a gente estava falando que a gente não tem perspectiva romântica de relacionamento entre seres humanos. Todos nós somos maus. E quando a gente vai morar junto, vai dividir uma república, a gente já fala, ó, vai ter briga mesmo, a gente vai quebrar o pau, mas a gente precisa resolver porque a gente é igreja. Entende? A questão não é se vai ter briga, a questão é se vai ter perdão. Entende? Então, a minha mente ela precisa ser moldada segundo as Escrituras de Jesus. O que ele está dizendo sobre perdão, o que ele está dizendo sobre a igreja. Ele não está falando que viver a igreja vai ser 1000 maravilhas. Ele não está falando que não vai ter problema. Ele não está falando que não vai ter briga. Muito pelo contrário. Vocês são maus e vocês dependem de mim. Então, perdoem uns aos outros como eu vos perdoei. Continuando. Vamos abrir comigo em Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Vou ler, tá bom? Escute Israel, ó Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão em seu coração. Você incluirá os seus filhos e delas falará quando estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-los como sinal em sua mão, e elas serão por frontal e uns olhos. Você escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Ou seja, a gente tem que entender que os primeiros 5 livros da Bíblia é chamado de Pentateuco ou a lei, né? Então tudo que está ali é considerado como lei. É claro que a gente não vai cumprir todas as leis que estão lá no Pentateuco, porque umas são leis cerimoniais e tem leis morais, e a gente precisa se focar nas leis morais. Portanto, ele está falando que nós devemos pegar toda a palavra da lei e colocar nos umbrais, amarrar ela no braço. A gente tem que falar ela quando deitar, quando se levantar, falar para os nossos filhos quando estiver em casa. Ou seja, não perca a lei de vista em nenhum momento da sua vida. Isso é Deus que está falando, não sou eu, tá? Se vocês quiserem brigar com ele. Por que será que Deus está falando isso? Exatamente pelo que a gente estava conversando. Não tem uma ideia própria. Tem a ideia de Deus, o que Deus acha que é certo. Não pense o que você acha que é certo. Não pense o que você acha que é justiça. Não pense sobre o que você acha que é o amor. Ache o que Deus acha que é amor. E isso é muito difícil de entender. Então, o pastor Fábio falou para mim ontem assim, lá em Montemor vocês têm bastante ensino, estudo das Escrituras, e como que a igreja não avança, não cresce em quantidade, que ninguém quer ouvir o que a gente está falando. É muito difícil quando a gente começa a confrontar. A gente chama a pessoa e fala assim, querido, você pecou. Está errado. Vai pedir perdão. Não vou. Então, a gente não está vivendo um relacionamento de aliança, não é mesmo? É muito difícil a gente ter esse entendimento. E eu queria entrar... Alguém aqui faz faculdade presencial? Pública? Depois, se vocês quiserem discutir comigo, a gente conversa. Existe um problema em relação a isso que eu estou falando, chamado na pós-modernidade. A pós-modernidade é uma era que eu odeio, de todo o meu coração. Ela tem 3 pilares, basicamente, resumindo aqui, para a gente não ficar batendo nisso o tempo todo. Que é a pluralização, a privatização e a secularização. Ok? São os 3 pilares da pós-modernidade qual nós vivemos. Principalmente para quem está estudando escola pública,
vai lidar bastante com isso. Bom, a pluralidade. A gente tem filosofias, religiões, moral, em que são múltiplas. A gente pode pensar o que quiser, a sua religião é a sua religião, a sua filosofia de vida é a sua filosofia de vida e a sua moral é a sua moral. Ninguém está errado e ninguém está certo, não é mesmo? A gente tem a privatização, que basicamente eu tenho a minha vida e nada que acontece com ela está errado, você tem a sua vida e nada que acontece com você está errado. E nós temos a secularização, que tem a ver com eu vivo meu estilo de vida sem Deus e eu não preciso dele, porque eu posso ganhar meu próprio dinheiro, pagar o meu aluguel e Deus não tem nada a ver com isso. E a gente é rodeado por esse tipo de pensamento e filosofia, ok? E isso é um problema, porque a gente começa a relativizar o que é a moral, a gente começa a relativizar o que é a religião, e a gente começa a relativizar principalmente o que é a verdade. Vou contar uma história rapidinho para vocês. Eu estava na casa da minha mãe, esses dias, um tempo atrás, faz um tempinho já. Aí cheguei na minha irmã, eu estava pensando muito sobre isso, né? Lendo Timothy Keller. Aí cheguei na minha mãe, pra minha irmã, falei, Isa, você acredita que a verdade ela é absoluta ou ela é relativa? Aí ela respondeu para mim, é relativa, claro. Aí eu falei, sério? Ela, sério. Eu falei, então, eu quero entender o seu pensamento. Ela, tá bom, vamos lá. Aí eu falei, se a verdade ela é relativa, isso que você está me falando é relativo, correto? Aí ela, Eu falei, então pode ser que existe um absoluto? Aí ela, aham. Aí eu falei, não, vamos esquecer meu pensamento, vamos pelo seu. Eu falei, vamos supor que a verdade realmente seja relativa. Ela é relativa e pronto. Então isso é um absoluto? Eu não entendi. Eu falei, de qualquer forma eu chego no absoluto. Então o que a gente está relativizando ultimamente, irmãos, e eu vejo muito isso nas pregações, vejo muito isso nas teologias, é relativizar as escrituras. É relativizar se ela é a palavra de Deus ou se ela contém a palavra de Deus. Nós formamos um grupo de teologia, de várias pessoas, eu saí, óbvio, chato. Aí teve um amigo nosso que escreveu assim, a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Ele escreveu para me provocar, porque ele sabia que eu estava dando aula disso. Aí teve um amigo nosso, muito maduro na fé, até ele respondeu assim, ela é e ela contém. Eu falei, não tem como ter as duas coisas. Eu falei, ou ela é ou ela contém. Aí eu fui explicar no grupo e tal, mandei todo o estudo. Aí eles falaram, pô, legal e tal. Mas a gente precisa entender que ela não contém a palavra de Deus. Que conter os profetas, Isaías, ele estava lá profetizando e ele mistura toda a sua cultura do seu tempo com aquilo que Deus está recebendo. Então, algumas partes é a palavra de Deus e as outras é a palavra de Isaías. Então, contém a palavra de Deus, ela não é. Mas existe, ela é a palavra de Deus, ou seja, nada que está nela tem erro. Tudo que está nas escrituras é verdade absoluta. Não tem erro, ela não contém, ela é inerrante. É por isso que alguns teólogos, quando eles vão discutir sobre isso, tem aquela passagem dos demônios de Gadareno, e um dos evangelhos fala que era um demônio, e outro evangelho fala que era 2. Aí eu falo assim, mas eles estão errados? Não, a questão é que o fato aconteceu. Não importa se era 1 ou se era 2, o importante é que Jesus estava lá e ele expulsou esse demônio, entende? E vários outros homens, quando eles vão discutir sobre isso, eles colocam tipo a Bíblia no banco do réu. E eles perguntam, se todos eles fizessem igualzinho, você acha que não tinha gambiarra aí? Se você for julgar num júri, é exatamente assim que o juiz analisa. Se você disser a história igualzinho o outro, tem alguma coisa errada. Mas se contradiz em alguma coisa, mas o princípio é o mesmo, você tem um bom argumento para criminá-lo ou para liberá-lo. E a Bíblia é assim. Ela não contém erros. Os fatos que estão ali não mudam. Ela é inerrante, ela é uma verdade absoluta. E eles começam a relativizar também a família. O que é família? Será que é um homem ou uma mulher? Por quê? Foi incutido isso em nossa mente? Foi por causa do cristianismo ocidental que colocaram isso em nossa mente? Por quê? Por que eu não posso ser livre? E as pessoas não param para pensar que é a mesma coisa do absoluto e relativo. Porque se eu sou livre para fazer aquilo que eu quero, e eu acho que isso é liberdade, logo eu sou escravo dos meus desejos. Eu não tenho liberdade para fazer aquilo que eu quero. A liberdade é quando eu desejo fazer algo e eu decido não fazer. Por quê? Porque eu tenho liberdade. Agora, quando eu não tenho, eu faço. Porque eu sou escravo daquilo que eu desejo. Mas não param para pensar. Pois bem, lembra, a gente está falando sobre a disciplina do estudo. E lembra que eu disse que a gente não pensa por nós mesmos? Pois bem, toda essa ideologia que eu disse sobre secularização,
sobre moral, sobre as escrituras não ser a palavra de Deus, ela vem por intelectuais que planejaram antes que isso acontecesse e que você pudesse acreditar nisso ou não. Então são pessoas que eles entendem a mente do ser humano, eles estudam, eles planejam e eles vão disseminando essas ideias em universidades, faculdades, púlpitos, até que você acredite nisso. E sinceramente, eu estou para lutar contra isso até a minha morte. Eu nunca vou crer e sempre vou batalhar, sempre vou discutir em que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela não muda, e que ela é verdade, ela é inerrante, e que ela é a palavra de Deus hoje, e que tudo que está escrito nela não tem erro nenhum. A gente precisa crer que algumas coisas realmente são relativas, né? Por exemplo, às vezes você machuca, aí o cara está sentindo uma dor tremenda, mas o outro que machuca daquele jeito acha que não é nada. O frio, posso estar com frio, falo assim, pô, isso aqui é frio, para mim está frio. Ah, mas para você, para mim está tranquilo. Então é relativo. Mas coisas que não são relativas Deus é absoluto, a sua palavra é absoluta, e as coisas neles criadas são absolutas. Por exemplo, o sol é quente. Não adianta falar para mim que é relativo, né? Não, vamos lá para o sol, porque para mim é frio. Vai lá, acho que não vai dar muito certo. Ou não, se eu acredito que atravessar a rua e um carro me pegar, não vai me machucar. Tá bom. A parede é mole, eu posso dar cabeçada nela à vontade, que não vai me machucar. Então, algumas coisas realmente são absolutas, as outras são relativas, mas a palavra de Deus, o próprio Deus, não são. E é isso que eu vim trazer para vocês, e eu queria começar a trabalhar com vocês o porquê que a Bíblia é a palavra de Deus. E essa aula eu acabo falando no CPP durante mais de 10 aulas. É bem complexo, às vezes os alunos ficam, será que eu estou entendendo? Aí eu tenho que sentar com eles, trabalhar. Então eu vim trazer esse estudo para vocês, basicamente. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Tem uma carta de Paulo, que o Arlindo fica zoando, né? Que ele fala assim, Paulo fala assim, vocês dizem que, que presencialmente eu sou fraco, né? Eu não tenho voz, como se a minha pregação fosse chata, né? Aí ele falou assim, mas diz que por carta eu sou muito duro. Aí eu fico falando assim, pô, o pessoal que estava ouvindo Paulo deveria achar chatão Paulo pregar, mas deveria ser tão importante ouvi-lo, né? Então, às vezes, esse estudo é um estudo um pouco complexo. Eu peço um pouco de atenção. Não estou aqui para mexer com o seu emocional. Não estou aqui para você babar, chorar, cair do chão. Estou aqui para que você entenda que a Bíblia é a palavra de Deus e a gente quer trabalhar com vocês isso hoje, tá bom? Abrem comigo em Êxodo 34:1. Bom, na teologia, esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles acreditam que quem escreveu foi Moisés. Eu também acredito nisso. Pode ter sido Moisés. Ele escreveu sobre Adão, Eva, porque até então não tinha escrita, né? Então eles começam a analisar o ponto de quando começam as escritas. Então, quando começa a participar das escritas, qual o linguajar que estava nas escrituras e quem poderia usar isso nesse tempo. Então, isso conclui que só poderia ser Moisés. Só que tem uma parte nesse texto que eu acho muito legal e que eu contradizo um pouco essa teologia. Vamos ler? Então, aqui nesse contexto, aconteceu o seguinte. Deus falou assim, pega 2 tábuas aí e sobe aqui no monte, eu vou te dar a lei. E Moisés subiu, o pessoal começou a adorar um bezerro de ouro. E Deus falou assim, desce e mata todo mundo que estão adorando bezerro de ouro e não vai dar certo esse povo comigo, não. Aí Moisés falou assim, tenha piedade dele, Senhor. Já viu aquela pregação que os outros falam, tem que interceder, como Moisés intercedeu. Só que esquece que Moisés desceu e matou metade, né? Ficou só metade. E só não matou todo mundo. Então, assim, aí o que faz? Moisés vai lá, antes de descer, ele quebra as tábuas da lei, que fala assim, onde não há lei, né? Não tinha lei, o pessoal não vai ser tão culpado assim. Aí vai lá, quebra as tábuas da lei, aí Deus fala assim, vai lá, pega mais 2 tábuas e volta aqui de novo, que eu vou escrever nela de novo. Então, aí esse é o contexto que a gente está trabalhando. Êxodo 34:1. Então o Senhor disse a Moisés, corte 2 tábuas de pedras, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Ou seja, quem é que começa a escrever a Bíblia? As primeiras palavras que foram registradas como livro sagrado foi o próprio Deus, escrevendo com o seu próprio dedo. Olha que incrível. Falar que a Bíblia é palavra de homens, meio complicado, não é mesmo?
E os profetas, eles liam a Bíblia assim, tá? Eu vou tentar abrir alguns textos, se vocês quiserem abrir, fique à vontade. Zacarias 1, 4. E depois eu vou ler o Zacarias 7, 7. Então, 1, 4. Não seja como seus pais, quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele está falando, não seja como seus pais, assim como os profetas clamaram. Convertam-se dos seus maus caminhos e de suas obras más. Eles não ouviram e nem deram atenção, diz o Senhor. Ou seja, o próprio Jeremias está dizendo que ele estava lendo o que estava escrito nos profetas, e ele estava falando, não seja como seus pais, porque o Senhor disse a eles, converta dos seus maus caminhos, e eles não obedeceram. Ou seja, Jeremias sabia do que ele estava falando e quem estava dizendo isso nos livros passados. Eles tinham preservado esses livros. Jeremias 7,7. Será que vocês não ouviram a palavra do Senhor pregou pelos ministérios dos profetas que nos procederam? Quando Jerusalém estava habitada em paz, as suas cidades ao redor dela e ao sul e a Cefelá eram habitados. Ou seja, ele está falando dos profetas que vieram antes de mim. Neemias 8:1. Neemias diz assim: quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés e que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação composta por homens, mulheres e todos que têm capaz de entender o que ouviam. Ou seja, que livro que ele levou para ler? O livro de Moisés. Como? Vocês já viram a data que é de Moisés até Neemias? Ou que os profetas estão falando, se os profetas me antecederam, disseram isso aqui. Vamos para mais uma passagem, a última. Jeremias 25, 11 ao 12. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de terror, e essas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da iniquidade. Diz o Senhor que farei nelas ruínas perpétuas, farei com que cumpram sobre aquela terra as minhas ameaças, que eu proferi contra ela quando tudo estava escrito no livro em que Jeremias profetizou. Ou seja, Jeremias está profetizando. Abre também Daniel 9:2 e grava essa passagem. 9:2, vou ler. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o Senhor havia falado aos profetas Jeremias, a desolação de Jerusalém irá durar 70 anos. Ou seja, de quem Daniel está falando? Do profeta Jeremias. Então vocês estão entendendo que, tudo o que está acontecendo em relação à Bíblia, eles estão se proferindo aos profetas do passado? Se já leram, alguém que já leu a carta de Romanos? Já? Várias vezes quando o apóstolo Paulo fala assim, porque nas sagradas escrituras, ou seja, o que ele está falando, que as escrituras que os profetas escreveram é sagrada. O próprio Cristo, ele afirma, fala assim, a tua palavra é a verdade. Então ele considera a palavra de Deus como verdade. Então a gente tem vários atributos que os profetas e o próprio Jesus achavam sobre as escrituras e que os profetas também reuniam todos os escritos do passado e guardavam consigo mesmo. E iam dizendo isso ao povo, dia a dia. E não é à toa, pessoal, que a gente tem o nosso livro. Entende isso? Tem uma passagem de Pedro, eu queria ler ela também com vocês, está em 2 Pedro 3, 15 e 16. Eu queria que todos abrissem, por favor. Considerem que a longanimidade do nosso Senhor como uma oportunidade de salvação, e como também o nosso irmão Paulo escreveu a vocês, olha só isso, segundo a sabedoria que foi lhe dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer com as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender. Nossa, o apóstolo Pedro está falando que é difícil entender Paulo. Se ele está falando, né? São difíceis de entender, que aquelas que não têm instrução são instáveis de instrução, como também de deturpação com as demais escrituras. Se você for pegar um estudo extenso sobre isso aqui, basicamente é que Pedro está colocando o Antigo Testamento no mesmo nível com as cartas do apóstolo Paulo. Olha só que seriedade isso. O apóstolo Pedro, está colocando o mesmo nível que as escrituras do Antigo Testamento, no mesmo nível
as escrituras de Paulo, as cartas de Paulo. Então, a gente começa a entender que ali começa a formar também o Novo Testamento, junto com o Antigo Testamento, e vão se tornar a Bíblia. Eu não vou demorar mais com vocês por isso, só queria passar alguns versículos para vocês entenderem um pouco mais sobre esse estudo, mas vocês começam a entender que o próprio Cristo, os apóstolos do Novo Testamento, eles consideram tanto os escritos dos apóstolos, como os escritos dos profetas, como Sagrada Escritura. Eles tinham isso em mente. Eles pensavam que a Bíblia era a palavra de Deus. Por exemplo, Jesus, quando ele foi tentado no deserto, qual que é a frase que ele mais usa? Se fosse hoje, atualmente, o diabo viesse te tentar, o que você ia falar? Está amarrado em nome de Jesus. Mas me fala na Bíblia, onde está escrito amarrado? Não é? Fala, queima Jesus, queima ele, Jesus. Queima quem? Está na hora ainda do inferno vir, o que eu faço? Por quê? Porque a gente não tem a mente moldada pelas Escrituras. E a gente não pensa como os apóstolos e como Jesus pensava, que ela é a palavra de Deus. Entende isso? Estudar isso aqui às vezes é chatão. E eu já estava percebendo que já estava entrando naquele clima de... Mas é importante. É importante principalmente na era que a gente vive na pós-modernidade. Que tudo é relativo e que nada é absoluto. Abre para mim 2 Timóteo 3, do 15 ao 17. Aqui já não é o apóstolo Pedro, mas é o apóstolo Paulo, ok? Ele já diz: desde a infância vocês conhecem as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, mas a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Lembra que a gente estava falando que os apóstolos já estavam considerando suas cartas o mesmo nível que os profetas? E ele está falando assim agora, todas as escrituras, ela é inspirada por Deus. Então eu vou te falar algo que talvez pode te chocar um pouco, mas é verdade. Se você prega que a Bíblia não é a palavra de Deus, e que isso pode ser relativo, e que você acha que algumas coisas contêm a palavra de Deus e outras apenas a cultura dos profetas que eles estavam profetizando, você pode estar mandando pessoas para o inferno. Vocês não possam estar pregando a Bíblia, entende? Se vocês pregam Jesus, ou uma palavra, um evangelho que não é evangelho, você tem que duvidar do que você está crendo e o que a pessoa vai crer, se ela realmente vai receber essa salvação em fé. Eu cheguei a um momento da minha vida, estava conversando com o pastor ontem, que eu já comecei a achar que os teólogos liberais, para mim, já era uma seita. Eu já estava bem radical. Falei, para mim, nem irmão é. Porque relativizar a cruz de Jesus, falar que ela não existiu, e que era apenas uma forma de os apóstolos colocarem como o amor de Deus, você está crendo em quê? Ou que Jesus, pode ser que Jesus nem tenha existido, é apenas uma narrativa para que você creia numa religião oficial. Não consigo crer nisso, cara. Eu não consigo, que sem fé em Jesus Cristo crucificado, aquele que foi morto pelos nossos pecados, aquele que após o derramamento do seu sangue, o Pai o separou dele, para que cumpra a justiça em nós, para que nós podemos ser salvos pela morte de Jesus. Se eu não crer nisso, irmão, que fé eu tenho? Fé em quê? No que os acadêmicos estão me dizendo? Ou no que a Bíblia diz? A Bíblia, ela não é só racional, ela é supra-racional. Ela não crê só que Deus, ele enviou seu Filho, ele crê que ele ressuscitou entre os mortos. E isso consiste a minha fé, baseada a minha fé na crucificação de Jesus, um homem morto, torturado, espancado, chicoteado. É nisso que eu creio. O homem que pela fraqueza conseguiu salvar o mundo. Só um Deus forte pode pela fraqueza salvar o mundo. Não existe outra possibilidade. Entende? Só um Deus todo-poderoso pode ser que crucificado destrona Satanás. É nisso que eu creio. É nesse Jesus e que nunca vai me deixar. É um Jesus que me predestinou. Você tem problema com essa palavra? Eu não me importo. Sabe por quê? Porque ela está na Bíblia. Que me predestinou antes da fundação do mundo para ser o alvo do seu amor. É nisso que eu creio. Eu nunca vou negar isso. Então não me venha com... mas é relativo, isso é para você. Não. Isso aqui é para Jesus, é para os apóstolos, é para todos aqueles que vieram antes de mim, porque eu não tenho pensamento próprio. O meu pensamento é baseado naquilo que Jesus disse, Jesus fez e pronto, e acabou. Eu não vou negociar isso. E o problema é que a igreja brasileira está sofrendo com isso. Eles estão relativizando a verdade, a moral. Eu vejo várias discussões no Facebook que eu acho inútil. Mas está lá, as pessoas falando, não, mas isso, a gente tem que ver a cultura de hoje. Eu não me importo com a cultura de hoje, eu me importo com o que a Bíblia diz.
E acabou. E pronto, cara. Eu não vou me importar com que eu faço faculdade, só que eu faço à distância. E eu tenho todo professor marxista, progressista, e eles falam sobre a Bíblia como se fosse apenas um livro em que eu posso tirar algumas partes históricas. Falei, meu amigo, já colocou no banco do réu esse livro faz muito tempo, e todos aqueles que colocaram, a Bíblia venceu. Aquilo que aconteceu comigo estava escrito aqui, ó. Eu basicamente já fui muito bagunceiro, já usei muita droga, e um dia eu estava no sofá da casa da minha mãe e Jesus apareceu para mim em uma visão. E ele disse, eu te perdoo, e ele estava crucificado. E a partir daquele momento, no outro dia, eu era uma nova pessoa que eu não me conhecia mais. E estava escrito sobre arrependimento. Aquele dia foi um dia que eu me arrependi de todos os meus pecados. Se a Bíblia não é verdade, o que aconteceu comigo não é verdade? Como que eu vou relativizar isso se nem Cristo eu queria? Eu não posso relativizar aquilo que eu consigo experimentar na realidade. E estudando a Bíblia, você começa a ficar um pouco escandalizado, sim, é normal. Principalmente quando você começa a estudar a glória de Deus. Porque tudo que Deus faz é para a glória dele. Não importa o que você esteja passando. Não importa o que eu vou passar. Quem me garante que amanhã eu não posso desviar? Eu não confio em mim, mas eu confio na graça de Deus. Só que isso não é o importante. É que se eu desviar ou não, tudo vai ser transformado para a glória dele. Que as pessoas acham que quem vai para o inferno é Deus está chorando, né? A pessoa está no inferno, Deus está chorando. E falou, oh, como eu não queria você aí. Aquelas pessoas estão no inferno porque Deus está sendo glorificado, e um dos seus atributos que é ira. Deus vai ser glorificado com as pessoas queimando eternamente. É um escândalo, não é mesmo? Mas está na Bíblia. A Bíblia está dizendo que você não foi salvo porque você era bonzinho, levantou a mão e aceitou Jesus. A Bíblia está dizendo que você é tão mal que se Deus te desse essa oportunidade, você nunca aceitaria Jesus. E que Deus veio e rompeu com isso. E você é alvo da graça e do amor de Deus. E nada pode separar você do amor de Cristo Jesus. É isso que a Bíblia diz. Às vezes, quando eu estou conversando com amigos e tal, eles ficam, mas eu não consigo pensar assim. Eu falei, não tem problema, não pensa. Mas eu nunca vou negar isso. Então, o que eu queria dizer para vocês é, a Bíblia é a verdade. Ela é absoluta, não existe relativismo em relação a isso. A sua moral nunca vai ser relativizada. Então eu queria incentivar vocês a estudarem a Bíblia, a entender o que é o amor. Porque as pessoas às vezes falam assim, né? No CPP a gente tinha uma brincadeira que era assim. A pessoa chegava e falava, não, você tem que me amar. A Bíblia diz que você tem que me amar. Eu falei, então tá bom, defina amor. Aí eu vou ver se eu te amo ou não. Porque até então o que é amor é aquilo que está na sua mente. Eu não sei se o que está na sua mente é bíblico. Estão entendendo? Então, não estou pedindo para vocês terem uma vida intelectual. Nem quero que todos tenham isso. Acho que cada um tem um chamado. Tem pessoas que vão dar a sua vida por nações, vão dar a vida por crianças que estão sendo abusadas, por mulheres. Tem pessoa como o pastor Fábio vai vir aqui, vai pregar, vai cuidar de vocês. E tem pessoas que vão estudar. Não estou pedindo para vocês serem isso, mas eu estou pedindo para que vocês creiam nisso, leiam isso, para que vocês tenham isso aqui em mente, para que vocês tenham a mente de Cristo e não a mente do mundo, tá? E tem pessoas que estão são bem influentes nas redes sociais e são teólogos liberais. E isso me dá nos nervos. Mas como que eu vou refutar se eu não tiver uma oportunidade? E eu entro para briga mesmo, eu não tenho dó não. A Bíblia também diz que Jesus vai voltar em tão grande glória, em que ele vai matar as pessoas quando ele voltar. Eu quero estar ali montado no cavalo, matando todo mundo com Jesus. Ah, mas eu quero. Pegar aqueles, principalmente os teólogos liberais. Então, Jesus, deixa eles comigo, Jesus. A Bíblia diz em Isaías 63, quem é aquele que vem de Esbron, que vem com um manto manchado de sangue? Ele fala assim, ele é o justo e verdadeiro, ele veio, é aquele que pisou na ira de Deus, no largar da ira de Deus sozinho, que viu que ninguém estava comigo. Referência é de Apocalipse 19. Então quando ele vir, irmão, ele vai pisar em sangue, que fala que, acho que é o cabresto do cavalo, eu não sei muito bem, mas que vai chegar àquela altura de sangue. Aí até uma profecia de Isaías, que eu postei uma vez no Instagram, só para causar polêmica. Eu não faço muito isso não, porque dá problema comigo depois, mas não é nem porque eu sou maduro, é porque eu tenho medo dos meus líderes. Aí eu coloquei lá que uma profecia de Isaías estava falando assim, aquele que voltará, é ele mesmo que vai passar a sua espada, alguma coisa assim, ele vai vir com a espada e vingará a sua, sei lá, alguma coisa assim. Mano, dava para entender perfeitamente que ele estava falando de Jesus, se eu não me engano, Isaías 64, alguma coisa assim. Cara, eu não tenho um Jesus que eu imagino na minha mente.
Nem quero ter. Eu quero olhar as escrituras e falar assim, é isso aqui, Jesus, que você vai fazer? Estou dentro. Se eu não estiver dentro, eu te apoio. Então, lá na comunidade, a gente tem a mania de discutir muito teologia, sabe? E aí a gente senta assim, e aí a gente começa. Não, mas esse versículo aqui, não, mas o que você explica disso aqui? E a conversa vai longe. E são coisas profundas. Tem hora que a gente não chega em acordo nenhum, mas o princípio fundamental da fé a gente não nega, que é a Trindade, a Bíblia. Entende isso? Que é a salvação somente pela graça. Isso aí a gente não nega. E é isso aí que nos une. Então, eu não me importo se você é presbiteriano, se você é pentecostal, se você acha que você vai ser arrebatado no último dia, eu não me importo com isso. Eu me importo é que se você ama a Bíblia e ama Jesus, você não falando que Jesus não existiu, nós estamos juntos. Então, eu vou dar algumas dicas práticas para vocês conseguir estudar a Bíblia um pouco mais, tá? São coisas que eu tenho tentado estudar, que é como que eu posso amar o Senhor todos os dias da minha vida. Não é algo que eu consigo agora. Mas já pararam para pensar assim, quem trabalha cedo? Tem pessoas que trabalham cedo aqui? Você acorda tipo 5 horas da manhã, 7, sei lá, a hora que for. Aí você acorda, você vai escovar os dentes e fala, nossa, Jesus, como eu te amo. Você não para. Ninguém faz isso. Nossa, Jesus, meu coração está desfalecendo pelo Senhor, 5 horas da manhã, nessa água fria. Indo para o trabalho legal. Não faz. Como que eu consigo viver assim? Como que eu consigo ter um coração que vai se manter apaixonado pelo Senhor e pelas Escrituras? Tem um teólogo que eu gosto muito, ele é um teólogo filósofo, chamado James K. Smith. Se você quiser comprar os livros dele, indico todos. Todos. Aí tem um livro que o Arlindo me deu chamado Cartas a um Jovem Calvinista. Ele falou que eu precisava ler. Era me dando uma bronca. Aí eu li o livro, é muito bom. Mas ele fala sobre a arrogância do calvinismo, né? E ele vai falar como que a gente pode ter um coração apaixonado por Jesus. E eu queria transformar o que ele disse, não só pelo coração, mas como leitura da Bíblia. Ele vai falar assim que todos nós somos movidos por aquilo que amamos, não por aquilo que desejamos ou por aquilo que sabemos. Por exemplo, quem aqui já foi no culto de domingo, ouviu uma palavra, mano, que te fez chorar. E você falou assim, amanhã você vai ver. É eu e Deus, mano. Chega na terça-feira, você está decepcionado com você mesmo. Não é? Sabe, porque nós não somos movidos por aquilo que sabemos. Nós somos movidos por aquilo que amamos. Então, se eu amo mais a cama do que a leitura da Bíblia, eu não vou ler a Bíblia. Se eu amo mais o meu trabalho, mais o meu esposo, mais a igreja, mais o meu pastor, eu nunca vou me preocupar. A Bíblia sempre, o Senhor vai ficar em segundo lugar. Porque eu sou movido por aquilo que eu amo. E o que eu amo me faz ter hábitos. Por exemplo, tem pessoas que gostam de comer, amam comer. Então ela forma um hábito de comer todo dia, aquele horário, aquela regra, aquele doce, ou depois do almoço. Por quê? Porque ela ama comer. Isso se torna um hábito, ela é inconsciente. Ela não para pensar nisso. Ou seja, mas o ser humano ele nunca vai deixar de ter hábitos. Ele pode mudar os hábitos. Então ele fala assim, se você quer aprender a amar, ou aprender a orar, e desejar orar todos os dias, comece a orar sem querer orar. E seja chato, sabe? Quando, tipo assim, você está lá e está dormindo, você fala, Jesus, abençoa Deus. Não interessa. Perdoa Satanás, Jesus. Não vai, está na Bíblia. Mas você pode orar. Então, quando você estiver nessa fase, você continua orando todo dia, chato. 10 minutos, 5 minutos, tira 5 minutos, pronto. Não precisa ser 1 hora, não. Tira 5 minutos, ora todos os dias, 5 minutos. Cria um hábito. Porque segundo o James K. Smith e a filosofia, o hábito, ele é como se existe o hábito, e o hábito ele pode ser a virtude quanto o vício, né? A virtude é aquela como se fosse a segunda natureza nossa, que eles chamam, tipo piscar o olho, engolir saliva, a gente faz inconscientemente. Isso seria a virtude. E o hábito ruim, que seria o vício, que é tudo aquilo que a gente tem de ruim e faz sem pensar, mas acaba fazendo. Então ele fala assim que o amor ou a oração, e eu estou colocando, acrescentando na leitura da Bíblia, você vai colocar como um hábito. Então você vai fazendo aquilo, você vai discipulando a sua alma,
que a sua alma ela precisa ser discipulada. Ela não vai querer, mas você vai forçar ela a fazer, como Davi fazia, sabe? Minha alma, louve ao Senhor, baixa a bolinha. E você vai fazendo isso, até que você começa a desejar isso. Então vai chegar um dia, obrigado. Então você vai chegar um dia que você vai sentir falta de orar quando você não orar. Porque a sua alma está acostumada àquele horário, àquele tempo. E isso se tornou um hábito, o hábito se tornou uma virtude que faz parte da sua segunda natureza. E é a mesma coisa com o amor, ele vai trabalhar sempre na linha do amor, né? Que ele vai pegar um versículo, vai falar que o amor é uma virtude e que o amor ele é um conjunto de coisas. Então, biblicamente, o amor é perdão, paciência, todas as outras virtudes que você pode colocar bíblica. Quando você consegue cumprir toda essa lista, isso é o amor. O amor não é só um sentimento. O amor é quando você consegue perdoar, você consegue ser paciente. Isso é a junção do amor. O amor é tudo isso. Então ele vai falar assim, você começa a perdoar, amar, ser paciente por ser paciente, quando você não quer ser paciente, até que isso se torne um hábito e se torne uma virtude. Então você vai aprender a amar. E quando alguém te machucar, você não vai pensar se tem que perdoar ou não, porque você vai perdoar, porque se tornou um hábito. Então, para você aprender a ler a Bíblia e descobrir todas essas coisas sobre o que é justiça, o que é amor, o que é louvor, o que é entendimento de Deus, como funciona a salvação, o que é graça, cria um hábito na sua vida. Discipula a sua alma. Lê errado. Quando você está no versículo rapidinho só para ir embora, faça isso. Deus não vai te julgar, não. Ele já deu seu filho. Ele não está preocupado com a sua leitura, não. Ele mandou o filho dele na cruz. Isso já acho que é o suficiente, não é mesmo? Então, leia rápido até que se torne um hábito. E o hábito vai te dar prazer em você ler a Bíblia. Até que você não vai conseguir mais ler rápido. Você vai ter prazer em meditar nas Escrituras dia e noite. Então façam isso, pegue o seu tempo, pouco tempo, medite, leia errado, ore errado, mas faça. Deus não está preocupado com isso. Deus vai ouvir a sua oração e se você orar errado, Ele vai entender. E depois, mais para frente, vocês vão ter prazer em orar. Vocês vão ter prazer em orar as Escrituras. Vocês vão ter prazer em entender as Escrituras. Então, molde a sua alma com o hábito. Então, a gente falou sobre estudo e sobre disciplina, que a disciplina seria o hábito, ok? Eu queria finalizar lendo com vocês Romanos 11, do 33 ao 36. Deixa eu só confirmar se é isso. Isso mesmo. A gente está falando de hábito e de estudo. A gente abordou os dois temas, correto? Eu provei para vocês, eu espero ter provado que a Bíblia é absoluta, é a palavra de Deus, e por isso que você deve estudá-la. E como você faz isso e como adquirir esse hábito de estudá-la. Mas aqui, nesse tempo em que Paulo está escrevendo esse versículo, Paulo, ele provavelmente está molhando a pena assim, ó, na tinta e está escrevendo, sabe? Então imagina só, vamos fechar os olhos, por favor, todo mundo. Quem distrair, eu não posso... Feche os olhos. Eu vou ler aqui para vocês. E eu quero que vocês imaginem assim, um quartinho escuro, com o apóstolo Paulo, um barbudão, judeu, molhando aquela pena e escrevendo exatamente isso aqui, ó. Ó profundidade, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E ele molha a pena mais uma vez. Quão inexplicáveis são os seus juízos. Quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja retribuído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. O que Paulo não está tirando isso aqui nem um versículo do Antigo Testamento. Não existe isso no Antigo Testamento. É um versículo novo. A maioria dos versículos você consegue achar no Antigo Testamento. E Paulo, ele está escrevendo, ele para tudo, porque ele está escrevendo a carta de Romanos, é uma das cartas que eu mais gosto. Ele está escrevendo sobre a queda do homem. Ele falou assim, todos estão destituídos da glória de Deus, ninguém quer a Deus. E ele começa e fala assim, todos estão destinados ao inferno. Tanto judeu como grego, não há distinção. Todos estão em pecados. Aí ele começa, o versículo, capítulo 4. Mas Deus lhe deu a salvação por meio de Cristo Jesus. Deus lhe deu, não por meio da lei, mas por meio da graça.
Aí sempre eu gosto de trazer nas aulas, quando a gente for falar sobre os 10 mandamentos, se a gente exclui a lei, né? Paulo fala, não, nós não somos salvos pela lei, mas quando nós somos salvos, nós cumprimos a lei. Porque é somente pela graça que cumprimos a lei, porque a lei ela veio para condenar um homem. E ele está falando, aí ele continua a narrativa dele, ele fala assim, Jesus veio, se entregou por nós, estamos firmes nessa graça. Ele se entregou quando ainda éramos pecadores, e Deus deu seu Filho por nós como propiciação, derramou seu sangue. Versículo 8, ele está falando, não há ninguém que possa separar nós do amor de Deus, ninguém, não há profundidade, não há coisas do futuro, coisas do passado, não há fome, nada pode nos separar do amor de Deus. E ele vai continuando e fala assim, mas Deus vai restituir Israel, Israel vai voltar para o povo de Deus, Jesus vai voltar e ele vai reinar sobre a terra. Aí de repente ele para, ele fala, sabedoria do conhecimento de Deus. Quem foi que lhe deu alguma coisa para que seja retribuído? Quem? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não há nada fora de Deus. Então, o conhecimento, tudo que você precisa, não precisa você ficar estudando livros acadêmicos. Se você quiser, eu faço, eu gosto. Mas se você quiser, se você é livre. Mas Deus é o homem mais sábio do mundo. Ele sabe o que ele está fazendo. E você encontra sabedoria nele. Cria o hábito de estar com ele, ler sua palavra. Cria o hábito de ouvir a voz do Senhor. Cria o hábito de... Sabe, Isaías, ele está profetizando e ele fala assim, quem treme diante da minha palavra? A gente começa a ter temor diante da palavra de Deus. E a gente não vai cair mais em falácias sobre o que a universidade está dizendo hoje. Os professores progressistas, marxistas estão dizendo hoje. Nós vamos crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E que a salvação é pela graça. E que Ele nos ama. E que a gente vai encontrar sabedoria no próprio Deus. Amém? Obrigado pela paciência de vocês. Até uma próxima.